Boa noite a todos. Cumprimentar nosso novo integrante aqui da Câmara, ainda que por 60 dias, mas que seja muito bem-vindo. Como disse o Calão muito bem, nós estamos aqui aprendendo. Se tiver alguma coisa que eu possa ajudá-lo, pode contar comigo, tá bom, Jurandir? Boa noite a todos da mesa também, Cássio. E eu queria, em primeiro lugar, dizer que no dia 31 de agosto, próximo passado, eu tive na cidade de Cravinhos, a convite de um vereador de lá, o nome dele, irmão Carlos Eduardo Espósito, acompanhado do secretário municipal de educação, João Marques. Lá nós fomos recebidos, além do irmão, que é o vereador, também fomos recebidos pela secretária de educação, dona Margarete Stella Moraes, e por toda a equipe. E o que nós fomos fazer lá em Cravinhos? Cravinhos tem um projeto muito interessante, no sentido de chamada dos alunos na escola. Então, lá não se faz chamada dos alunos na escola. O que se faz é o leitor biométrico facial das crianças. Na entrada da escola, tem um leitor facial, que a criança se posiciona, é feito a leitura e dispensa a chamada. E aí, o que acontece? Às 8 horas da manhã, é disparado automaticamente para todos os pais das crianças que faltaram na escola um SMS, um torpedo, para o celular do pai, da mãe ou do responsável, informando que o aluno fulano de tal, da escola tal, que cursa a série tal, naquele dia faltou. Isso traz segurança para o pai, para a mãe, para o responsável, porque a criança saiu de casa para ir até a escola e na escola não chegou, alguma coisa então deve ter acontecido. Então o pai e a mãe ficam sabendo. Além disso, reduz desperdício de merenda, porque você tem um público lá dentro do contexto da escola de 200 crianças, faltaram 20, então a merendeira não vai precisar fazer alimentação para 200, apenas para 180. Os professores, por não precisar fazer a chamada, eu estava fazendo uma conta aqui, em média, conversei com alguns professores, em média um professor gasta dentro da sala de aula 5 minutos fazendo a chamada, na época que o Dayan, que é o mais velho aqui nosso, estudava, né, Dayan? Era assim, né, número 1, número 2, número 3... Aí o 2 falava assim, ô professor, anota meu número aí que eu esqueci de responder a chamada. Isso era na época do Dayan, até hoje continua nesse método arcaico de fazer a chamada. Então, cada professor leva, em média, para fazer a chamada, 5 minutos para fazer a chamada dentro da sala de aula. São 5 dias, são 5 aulas por dia que se dá, né? Então são 25 minutos. 25 minutos vezes 5 dias da semana vai passar para 125 minutos desperdiçados com chamadas. São 40 semanas o tempo letivo, acaba dando 5.000 minutos dispensados com chamada, que totaliza 83 horas que um professor perde fazendo chamada, que poderia estar sendo dada atenção para a criança, corrigindo alguma coisa, fazendo algo que não fosse a chamada. Mas é só para isso, Nivaldo? Não, não é só para isso. Também tem todo o controle do histórico escolar da criança, é uma ferramenta de vanguarda, é algo para trazer mais facilidade, além do professor, também segurança para o pai e para a mãe. Então, a gente foi visitar isso lá em Cravinhos. O técnico veio até aqui em Guariba na sexta-feira passada, nos apresentou o projeto. Agora cabe ao senhor prefeito municipal, que é ele que tem, então, todo o poder para poder colocar isso dentro da rede municipal, o qual eu peço encarecidamente para que ele olhe com bons olhos para isso, porque isso vai trazer economia para o nosso município e vai trazer segurança para o pai e para a mãe também. Eu gostaria de comentar também, o Calão já disse, mas eu gostaria de parabenizar todos os jovens lá do TLC, o qual eu faço parte também. Nesse final de semana, a gente teve a graça de ter 46 jovens participando do encontro, 112 trabalhando e mais centenas de outros que vieram de outras cidades. Na última sessão da Câmara eu falei e reitero,
como é bom quando coisas boas acontecem na nossa cidade. E não é só na igreja católica que acontecem coisas boas. Igrejas evangélicas, igrejas protestantes, todos estão fazendo coisas boas. Pena que somente o que é ruim aparece. Tanto que da última vez, quando eu comentei, senhor presidente, tive o desprazer de receber algumas ligações, falando assim, poxa, Nivaldo, eu falo de coisa boa também. Eu falei, será que fala? É morte daqui, é morte de lá, mas não é essa a finalidade. A finalidade hoje é falar de coisa boa. E por último, não menos importante, eu estava vendo toda a movimentação aqui da Jéssica. Cadê a Jéssica? A Jéssica está ali junto com os pais. Jéssica, a gente vive um tempo hoje em dia, uma vez um padre me disse assim, Nivaldo, você fala bem pra caramba, você dá palestra e não sei o quê, as palavras movem, os exemplos arrastam. A gente vive um tempo de crise de exemplos. Quantos exemplos negativos a gente conhece, que a gente vê por aí? E quantos exemplos positivos a gente também conhece, mas não é dada a dimensão que deu para você. E eu percebi que ela estava toda tímida aqui, no cantinho, na dela. Assim o Cássio colocou muito bem. O negócio da Jéssica é o quê? Correr. Jéssica, o que você fez? Eu fui lá, eu estava caminhando lá perto da onde vocês estavam treinando, eu não te conhecia pessoalmente, eu vi você treinando junto com os outros, até o professor falou assim, ela é a Jéssica. Eu falei, puxa, que legal. O que você fez e o que tantos outros fazem é o exemplo, que tem muitos jovens que vão olhar para você, vai falar assim, puxa, que legal. Se eu for o primeiro lugar, eu vou lá na Câmara Municipal, vou receber uma placa. E se você não fosse o primeiro lugar, só pelo fato de você ter ido, assim como, esqueci o nome do outro jovem que vai para o Chile, o Lucas, só de ir, só de participar, só de fazer algo, já inspira. E aí que entra o que eu queria só dizer para você. Você se tornou para muitos jovens que vivem e convivem com você uma inspiração. Eu quero ser igual a ela. E outra coisa, por último, que eu queria comentar. Pensa hoje no orgulho que o teu pai e a tua mãe estão sentindo. Pensa no coração do teu pai e da tua mãe. Eu tenho certeza que, acho que a palavra de Deus fala para nós que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, eu tenho certeza que vocês nunca sonharam uma situação dessa. Glória a Deus, aconteceu. E isso serve de exemplo para tantos outros pais, que às vezes têm os filhos envolvidos com drogas, envolvido com prostituição, envolvido com tanta coisa que não leva a lugar nenhum. E vocês, com a graça do bom Deus, teve a oportunidade de ter uma filha e que, no sentido literal da palavra, valeu ouro. Valeu ouro. No meio de tantos, valeu ouro ali. A sua filha vale ouro. E não só por causa da medalha, porque eu tenho certeza que para vocês ela vale ouro. E para os outros tantos pais, que às vezes não tem o filho em competição, que não tem o filho disputando nada, mas que está ali dentro de casa e que tira uma nota na escola, tira um 10 na escola, tira um 9, luta, vale ouro também. Então, Jéssica, você hoje, na prova que você competiu e vindo aqui, você inspirou outros jovens a querer te copiar, mas copiar no sentido bom, de ser um bom exemplo, e eu te peço, continue sendo um bom exemplo, lutando, crescendo e fazendo com que outras pessoas tenham em você, sabendo que você também pode falhar um dia, pode ser que um dia você vai chegar em segundo, pode ser um dia que você vai chegar em terceiro, mas nunca desista de querer fazer o melhor, porque é através do melhor que as outras pessoas vão se inspirar também para buscar o melhor para a vida delas. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.